Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui, Domênico, aos nossos encontros semanais. Estamos aguardando aqui um dos Olá, nossos deixa eu, convidados, deixa eu Domênico acertar a Spano, câmera chegando. aqui. Deixa eu Boa acertar. noite, Domênico, Boa seja noite, bem-vindo. Danilo. Deixa eu acertar. Aê, Isso. Tá me vendo? Ao satisfação vivo aí tem essa. revê-lo, viu? Quando é ao vivo, parece que a máquina cria vida, assim. Ela Claro, quer fazer. Ainda mais quando o tema é o batalha tema que eu ia espiritual, né? falar. Parece uma coisa, né? Nós temos muitos adversários para vencer antes de começar, mas contamos, graças a Deus, com a força e com a providência do Senhor, né? Amém. Amém, Uma Danilo. uma boa noite também a todos aí, os que estão chegando. Boa noite a Oi? todos. Tá bom o áudio? Tá, tá. O áudio tá bom aqui. Tô te ouvindo. Ó, eu peço É, desculpas antecipadamente. Vou repetir que eu estou muito próximo ao aeroporto de Congonhas. Então, se acontecer, né, tráfego aéreo, essa coisa, só me avisem que tiver que repetir, eu repito. tá ótimo, Chico. Tá ótimo, Spano, porque assim, apesar dessa dificuldade que você relata na outra live também que nós fizemos, eu não percebi nenhuma interferência do tráfego de aviões. Que Tá? Sua bom. voz estava perfeita, limpa, nítida, Eu fico, tá? eu fico feliz. Eu ouvi depois, realmente eu escutava ao vivo, mas depois, vendo o vídeo, eu também não ouvi nada. Tá Melhor tranquilo. assim. Uma boa noite aos que estão conosco. Boa noite a Matheus, todos. Cauê, boa noite. Aos demais também, sejam bem-vindos. Bem-vindos A todos. gente vai fazer, né, hoje uma live para que nós possamos abordar um tema que é de extrema relevância no nosso dia a dia, um tema que é cotidiano, algo que acontece de uma maneira natural e que poucos se dão conta do que está acontecendo. Algo que nós muitas vezes não percebemos, mas que somos profundamente influenciados por aquilo que acontece. Hoje, a proposta que eu e que o Domênico temos é de falar sobre o tema batalha espiritual e também falarmos sobre opressão espiritual, que é um dos eventos que ocorrem durante a batalha espiritual. E a relevância desse tema está justamente no fato de ser um dos mecanismos pelos quais as trevas, o mal, Satanás, principados e potestades, e até mesmo pessoas que são usadas por esses seres espirituais, vêm a nos atacar e vêm a tentar nos persuadir a pecar e a cair. Então hoje nós vamos fazer essa abordagem dessa temática que é de suma importância para o nosso contexto existencial. Uma boa noite aos que estão chegando, aos que estão vindo. Peço para vocês para que deixem o seu like, para que compartilhem essa live, deixe o seu amém nos comentários, deixe a sua pergunta, porque quando você interage conosco, o algoritmo entende a relevância desse conteúdo que nós estamos trazendo. E isso faz com que essa mensagem seja levada também para outras pessoas. Isso faz com que outros também sejam abençoados e possam também ser instruídos acerca do tema batalha espiritual, opressão espiritual e acerca daquilo que deve ser feito para poder lidar com esse contexto. Nós vamos fazer uma breve introdução, fazendo uma apresentação pessoal dos participantes da live, uma apresentação pessoal minha e do Domênico Spano também. Tá? Meu nome é Danilo Verotti, eu sou médico formado na USP, não atuo mais profissionalmente como médico desde 2018, quando tive um chamado de Deus e recebi um ministério em conjunto com um ministério de cura. Então, não atuo mais como médico, mas sou médico formado na USP, fiz residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas, fiz especialização em endoscopia na Santa Casa de São Paulo, tenho título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo CBCD, endoscopia digestiva pela SOBED, fiz também uma especialização em endoscopia terapêutica no Sírio-Libanês em 2013. Sou escritor, autor do livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Livro também que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele no final da nossa live. E eu sou também aluno do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter. Estou indo do segundo para o terceiro ano
Meu amigo Domênico também, ele é bacharelando, assim como eu. Minha esposa também está cursando Teologia Bíblica também na Uninter. E nós estamos nos preparando e nos colocando sempre à disposição de Deus para o cumprimento da nossa missão. Domênico, faça, por favor, uma apresentação para aqueles que ainda não o conhecem. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado, Danilo. Bom, como já disse o meu amigo Danilo, sou Domênico Spano. Sempre vou lembrar que eu e o Danilo somos amigos de infância, 10 anos de idade, adolescência, aquele período bem complicado da vida. Então, a gente, na época ali, não se grudava. E a vida nos afastou e Deus nos reaproximou de uma forma que eu considero sublime. Jamais eu teria dito isso no passado. Incrível como Deus age. Mas, enfim, não fugindo, eu tenho formação em bacharelado em Direito, já atuei como advogado civil, criminal, Direito de Família, eu gostava muito, era a minha especialidade. Tenho pós-graduação em Direito Processual e já fui professor de italiano também. Tenho um tempo de vivência na Itália. Falando de Itália também, não tem nada a ver com o tema aqui, mas eu já sou escritor de um livro sobre imigração italiana. Eu não tenho ele aqui no momento, depois eu trago para vocês verem. Sangue Italiano, a saga de duas famílias na imigração. Feito num outro período da minha vida, já que eu gosto muito de história, genealogia, esse tipo de coisa. E moro em São Paulo, capital. Já trabalhei como terceirizado no Consulado Geral da Itália em São Paulo em 2008. Então já tem muito tempo, eu não fui funcionário, era terceirizado. E fui corretor também, já trabalhei em banco, um pouco de tudo. O Danilo é mais específico. Eu fui um pouco de tudo, mas estamos aqui hoje. Danilo, liga. Então, boa noite, obrigado pelas lembranças agradáveis aí do nosso passado, da nossa infância, né? Sempre muito bom ter a oportunidade da gente receber, né, essa bênção de Deus, estarmos juntos agora, principalmente trabalhando, né, para a obra missionária do Senhor e revivendo esses momentos agradáveis da nossa infância. Dá boa noite também aos que estão chegando, a Janete, os que acabaram entrando aqui. Boa noite, Natália, Leandro, sejam todos muito bem-vindos e permaneçam conosco aqui em nossa jornada falando sobre batalha espiritual e opressão espiritual. Entrando propriamente no tema, tá, da batalha espiritual, nós devemos ter em mente que a batalha espiritual, por mais que seja algo que ocorre além dos nossos olhos, é de fato algo real. A batalha espiritual, ela ocorre desde que Satanás quis ser igual a Deus e que foi expulso do céu junto com 1/3 dos anjos. Desde esse tempo que nós vivemos em uma constante batalha que já tem, na verdade, um vencedor definido, que é Jesus Cristo, o qual, em tempo oportuno, lançará Satanás e os seus anjos no lago de fogo e enxofre, decretando o fim do pecado e a aniquilação do mal para sempre. Nós vemos essa trajetória de queda, de declínio de Satanás, que era um querubim ungido, que ficava ao lado de Deus e que se rebelou, querendo ser igual a Deus, em diversas passagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No livro de Isaías, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, nós temos uma narrativa da soberba de Lúcifer, o próprio Satanás, precedendo a sua queda. Nós encontramos os seguintes dizeres nessa passagem. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as nuvens, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Nós vemos essa narrativa explicando a exaltação e depois a queda e condenação de Lúcifer, do próprio Satanás. No Novo Testamento, em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, nós temos também uma descrição da queda do dragão, que é uma outra nomenclatura atribuída a Satanás, a Lúcifer, que é conhecido como diabo,
Satanás, a antiga serpente, o dragão, Lúcifer, dentre outros nomes como inimigo, que são colocados para dirigir-se a ele ao longo de toda a narrativa bíblica. Em Apocalipse 12:4, nós vemos a queda do dragão, que é o outro nome para diabo ou Satanás, acompanhada da queda de um terço dos anjos, descrita em uma linguagem simbólica. E a sua cauda, do dragão no caso, levou após si a terça parte das estrelas do céu, que é uma referência a um terço dos anjos, no caso, os anjos caídos, e lançou-as sobre a terra. Ou seja, com a cauda, o dragão, o próprio diabo, assim que caiu, ele conseguiu levar consigo um terço das estrelas do céu, que são um terço dos anjos, os anjos caídos, fazendo com que todos fossem precipitados sobre a terra. E no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, nós encontramos a condenação eterna de Satanás no dia do juízo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Nós vemos também nessa narrativa que o inferno é algo concreto e eterno. É um sofrimento sem fim, aonde há fogo e há enxofre, e este martírio, este sofrimento, ele é para todo sempre. Por isso também nós devemos nos esforçar com todos os nossos empenhos para que não caiamos nas trevas e não venhamos a ser também condenados com o diabo e com seus anjos ao castigo eterno. Entretanto, apesar de toda essa narrativa bíblica que descreve um fim horroroso para Satanás e para os seus anjos, enquanto esse tempo derradeiro nos chega, Satanás ainda continua atuando como príncipe, entre aspas, desse mundo, como o senhor da terra, como aquele que tem a permissão de Deus para fazer aquilo que aqui bem entende. E nós vemos uma narrativa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que diz: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vemos, diante disso, que Satanás ele quer se vingar de Deus, tentando destruir os seres humanos por meio da cegueira espiritual, principalmente aqueles que são tratados como incrédulos, aqueles que ouvem o evangelho, mas não o recebem de fato, aqueles que, quando são evangelizados, debocham daquilo que ouvem. Esses que são os incrédulos, Satanás se aproveita e cega o seu entendimento. E faz essa cegueira espiritual com o propósito de tirar da presença de Deus, de afastar ainda mais do evangelho e assim, consequentemente, da própria presença de Deus. Há pessoas que são eleitas, pessoas que são escolhidas, pessoas que um dia dobrarão os joelhos diante do Senhor e confessarão Jesus como Salvador, mas que enquanto isso não acontece, ainda permanecem na incredulidade. E assim também são vítimas do assédio mortal, muitas vezes, de Satanás, da cegueira espiritual, fazendo com que não consigam enxergar a verdade do Evangelho, não consigam, consequentemente, também estar na presença de Deus. Ficam afastados da presença de Deus por conta da cegueira espiritual que Satanás os faz. Com isso, nós vemos esse assédio constante de Satanás agindo sobre a incredulidade das pessoas, e com isso nós somos obrigados a viver em uma batalha espiritual, onde as nossas almas se encontram sempre em disputa, tornando-se objeto de uma incessante contenda entre o bem e o mal, com Satanás querendo tirar-nos do Senhor. Isso que Nós vemos que a batalha... Perdão. Né, nós vemos que... Imagina, pode falar. Não, isso que você está relatando aí é bem palpável, porque desde a queda, antes até da queda, perdão, Satanás quis o que não era dele. Ou então Lúcifer quis o que não era dele. Né? A cobiça, a vaidade,
E ele, assim que foi lançado com um terço dos anjos, como bem disse você, Danilo, ele passou a odiar a Deus e tudo o que foi criado por Deus. Nós, a humanidade, estamos nesse conjunto, Exatamente, né? né? E então, por isso que ele é chamado de o inimigo, o adversário também, um dos mais termos que é o maligno, né? Perfeito. Aquela, Danilo, aquela frase que a gente escuta muito, o mundo jaz no maligno. Isso não é uma frase de efeito nem um jargão, isso é bem realidade. Mas pouca Porque gente se dá conta da profundidade e da realidade disso. Eu mesmo, no passado, antes da minha conversão, eu achava que isso era um jargão. Falava por falar, tal, mas não tinha entendimento da realidade disso. Pode complementar, eu te não, cortei, perdão. imagina, as suas colocações foram totalmente pertinentes, né? Ressaltando realmente a importância de se conhecer essas verdades espirituais que estão além dos nossos olhos e que são como pedras que podem nos fazer cair, como pedras que podem nos fazer tropeçar quando passamos por um caminho escuro e quando estamos com os olhos espirituais cegos por Satanás. Essa percepção, como você bem relatou, antes da conversão, é difícil do indivíduo ter, né? De Nós, fato. antes da conversão, muitas vezes somos incrédulos, e essa incredulidade é uma vulnerabilidade que faz com que ele possa nos cegar. E aí ficamos realmente à deriva, como um barco sem timoneiro, como um leme solto, indo para onde o vento das trevas acaba por soprar. Muito bem E, dito. O vento né? das trevas. O vento das Exatamente. trevas, né? Exatamente. Não o É. vento do Espírito, né? O pneuma, Não, né? Do não, Espírito de Deus. Não, não, o não. vento das trevas, né? Exatamente. E, Danilo, você, na esteira do que você está falando, Satanás ele usa artimanhas contra nós. Sem dúvida. E nós temos que destacar, primeiro, a mentira, que nós vamos falar agora, e depois as tentações. Quem nunca sofreu uma tentação? Quem nunca contou uma mentira? Que atira a primeira pedra, quem nunca contou uma mentira na vida, ok? E quem também nunca foi tentado por qualquer coisa, por qualquer motivo. Onde começou tudo isso? Tá? Começou no Jardim do Éden, quando Satanás enganou Eva. E Eva se deixou seduzir pela mentira. Foi a primeira vez que ele conseguiu, na humanidade, essa artimanha, vamos dizer, essa armadilha, esse engodo, a mentira. E Eva caiu. Então, como está em Gênesis, no capítulo 3, vou tá lendo aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Claro, era Satanás. E esta disse a mulher, Eva, no caso: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, nós temos que salientar que Satanás tentou. Ele mentiu e tentou. E Eva se deixou seduzir e teve a cobiça. Olha só, a cobiça, aquela coisa, nossa, eu vou ser como Deus, eu vou conhecer o bem e o mal. Sabe aquela coisa que todo mundo tem? Pô, eu quero. Isso se aplica a tudo na vida. Eu quero, mas essa foi a primeira vez com o ser humano. E realmente acendeu na alma de Eva a cobiça. E ela foi. E o Adão, como todos sabemos, foi na esteira. O final dessa história, todos já sabemos, eles foram expulsos do paraíso terrestre. Porque Deus teve uma intenção. O homem e a mulher, o ser humano, era para ser imortal. Essa era a primeira intenção de Deus. E Deus deu autoridade ao homem e à mulher sobre todos os animais da terra. Então, seria assim como uma cópia dos céus do paraíso aqui na terra. Essa era a intenção primordial. Assim que eles foram expulsos, tudo isso acabou
e a humanidade começou, como eu estou, palavras minhas, a queda livre que dura até hoje. A desobediência à palavra de Deus fez com que Adão e Eva fossem vencidos pelo diabo. Então, o diabo já começou aí, pois eles acreditaram na mentira. Pois é, a mentira, se não for a mais usada, ela está ali no topo da artimanha mais usada por Satanás. Em João, capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. Quem nunca ouviu isso? O diabo é o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira. Então, eu vou ler para vocês aqui, João 8, 44. Falando a um grupo de judeus, Jesus disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Isso é muito forte. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E outra das muitas armas de Satanás, como eu já mencionei, é a tentação. Vamos lembrar que até Jesus foi tentado no deserto. Filho de Deus, quando Deus se fez homem, foi tentado também no deserto por Satanás. Está lá em Mateus 4, capítulo 4, 1 a 11. Tá? E a tentação de Jesus, Danilo, eu vou deixar contigo para dar sequência agora sobre essa parte aí que Jesus foi tentado no deserto. Nosso bate-bola. Eu vou fazer aqui a leitura dessa narrativa em que mostra a ousadia de Satanás em tentar o próprio Filho de Deus, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Satanás teve a ousadia de tentar Jesus, vocês acham que não tem a ousadia de nos tentar? Vamos ver como que se deu essa tentação. Mateus 4, de 1 a 11. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vemos aqui nessa passagem que o diabo tenta Jesus e procura pontos fracos, lugares de fragilidade para poder tentá-lo. Procura pontos de fragilidade em Jesus, que estava encarnado, que era Deus, mas que havia se esvaziado da sua glória para viver entre nós e que havia jejuado por 40 dias e que estava com fome, e o tenta justamente naquilo que todo homem estaria ali vulnerável, que era a questão da fome. Satanás não só o tenta, mas o coloca em dúvida, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quando ele faz essa pergunta, ele não só provoca Jesus a desobedecer a Deus Pai, querendo ali usar o seu poder divino, que também se fazia presente nele, e saciar a sua necessidade carnal de comer, transformando pedras em pães. Isso seria uma forma também de responder à provocação do diabo, que havia o colocado, que havia o confrontado, tentando colocar nele uma gota de dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ora, Jesus sabia quem ele era. Portanto, aquela tentação era uma maneira de fazer com que Jesus
agisse como um homem natural, que estava com fome e que tinha poder para transformar de fato pedras em pães. E havia ainda um agravo dessa tentação, que era uma provocação de colocar em confronto a identidade real daquele que de fato era o Filho de Deus. E nós vemos que, se pela fome não foi possível fazer Jesus cair, Satanás muda a tática e começa a tentá-lo de uma outra forma. Coloca-o sobre o pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo de Jerusalém. E ali o desafia. Se você é o Filho de Deus, por que você não pula? Afinal de contas, Deus vai dar ordem para que os anjos te tomem nos braços, te tomem nas mãos e nada que aconteça. E ele, sabiamente, também responde usando a palavra, como usou da primeira vez, que disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não precisava de pão, porque Jesus é o pão da vida. Jesus não precisava ali comer o alimento natural, porque ele estava alimentado pela palavra. E Jesus, quando desafiado a pular do pináculo do templo, para que os anjos o tomassem nas mãos, aqui o diabo, ele usa uma parte de um salmo, usa um versículo, não me lembro exatamente que salmo que é. 91. É o 91, eu ia falar, acho que é o 91. Isso é 91. 91. Eu estava em dúvida, você me confirmou. Então o que acontece? Ele usa parte de um versículo, mas ele não usa o versículo e nem o salmo inteiro. E o que ele faz? Ele desafia novamente Jesus a provar que ele, de fato, é o Filho de Deus. E Jesus, obviamente, confronta Satanás usando a palavra, justamente dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vai colocar o Senhor em prova. Ele também é o Senhor, porque ele também era Deus. Ou seja, ele usa aquilo que está também nos 10 mandamentos, no terceiro dos 10 mandamentos, para confrontar Satanás. Ele usa a palavra, que mais para frente nós vamos ver, que faz parte da armadura de Deus e a espada da palavra, justamente como arma, para vencer a armadilha colocada por Satanás. E por fim, Satanás tenta Jesus naquilo que todo homem fica vulnerável a cair, que é a vaidade. Jesus é transportado a um alto monte, de onde ele visualiza todos os reinos do mundo. E Satanás, que é o Deus desse século, como está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, vira-se para Jesus e diz: tudo isso será seu se prostrado me adorares. E Jesus usa também a palavra e faz com que Satanás seja combatido. Ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele usa o primeiro dos 10 mandamentos para colocar Deus acima de tudo e colocar as riquezas do lado de Satanás. Então, nós vemos que Satanás foi usado para tentar Jesus, que é o próprio Deus, encarnado como Filho de Deus, e usou diferentes armas para conseguir tentar fazer Jesus pecar. Usou a tentação da fome para quem jejuava 40 dias. Depois, o desafiou na sua natureza divina, confrontando a pular do pináculo do templo para ser tomado nas mãos pelos anjos. E, por fim, o tentou por meio da vaidade. O experimentou, apresentando a ele todos os reinos do mundo e oferecendo a ele, se prostrado, Jesus o adorasse. Isso seria algo que muitos não resistiriam, porque Jesus sabia que depois da cruz viria a glória. O reino dele não é desse mundo. Muitos ali ficariam tentados a experimentar a glória naquele momento, assumindo os reinos existentes na terra mediante o concurso com o próprio diabo, o conluio com Satanás. Então nós vemos que Satanás é ardiloso, Satanás é astuto, é ousado a ponto de tentar o Filho de Deus e de usar diferentes armas para tentar fazê-lo cair. Mas Jesus usou o que está descrito na palavra como arma para vencer o diabo. E nós vemos também com isso, com essa narrativa que envolve o próprio Jesus, está relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, que Satanás é um ser real e pessoal.
não é uma lenda, não é uma criação da própria mente humana, não é um delírio fantasioso de uma pessoa supersticiosa, não, ele é real. E nós vemos que ele pode agir de uma forma direta e pessoal, como fez com Adão e Eva, ali representado por uma serpente, e também aqui com o próprio Jesus. Satanás pode agir de uma forma direta e pessoal, como agiu com Jesus e com Adão e Eva. Mas ele pode agir também por intermédio de outros agentes. Ele pode se valer, por exemplo, de principados e potestades, que são forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São citadas pelo apóstolo Paulo na carta que enviou aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que tem os seguintes dizeres: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses elementos, aqui designados por principados e potestades, nada mais são do que agentes do mal no mundo espiritual. Parte dos anjos caídos, parte de espíritos maus que servem a Satanás, que contribuem com as trevas, que são inimigos do reino de Deus e que são inimigos também dos filhos de Deus. Esses agentes são também cooptados por Satanás para poderem fazer a consumação dos seus planos. E nós temos um exemplo dessa ação dos principados e potestades ilustrado pela seguinte narrativa no livro de Daniel, que faz parte do cânon do Antigo Testamento. Essa narrativa nós encontramos no capítulo 10, versículos de 12 a 14, e diz o seguinte: o anjo Gabriel diz a Daniel: eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Príncipe do reino da Pérsia não é um indivíduo encarnado, não é um príncipe como nós estamos acostumados a imaginar dentro de um contexto de realeza. Não. Esse príncipe do reino da Pérsia é uma entidade espiritual, um demônio. E esse príncipe do reino da Pérsia fez com que o anjo Gabriel ficasse retido por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Gabriel falando a Daniel. Nesta ocasião, Daniel esperava por uma revelação da parte de Deus, e o príncipe da Pérsia, que é uma entidade espiritual, impedia o mensageiro, ou seja, o anjo Gabriel, de chegar até Daniel e de levar também a própria mensagem que era guardada por Daniel. Nós vemos que a chegada do anjo, ela aconteceu, mas ela teve um atraso por conta justamente dessa ação maligna do príncipe da Pérsia, que nós sabemos que são parte de principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E foi Miguel quem socorreu o anjo Gabriel, conhecido também entre os católicos como Arcanjo Miguel, comandante do exército celestial, que intercedeu em favor de Gabriel, vencendo o príncipe da Pérsia e permitindo que ele levasse a Daniel a mensagem da revelação que era então aguardada. Passo para você a palavra, Domênico. Bela explanação, Danilo. E cabe salientar aqui, só um adendo na esteira do que você estava falando. Uma das artimanhas que Satanás usa, que eu noto isso muito antes da minha conversão, é fazer acreditar que ele não existe. Então, começa daí. Como é que você vai temer? Né? Pai da mentira. Como é que alguém vai temer algo que não acredita? Então, fica muito mais fácil dele agir. Então, esse é uma das artimanhas que ele usa, e ele é muito, cá entre nós, muito eficiente nessa parte aí. A gente vê isso na prática. Muitas vezes você vai falar sobre isso, esse tipo de assunto, você vê risinho, você vê deboche, essa coisa, que conversa, enfim. Então realmente ele tem logrado êxito nessa parte aí. E não só nisso, Domênico, mas só sem querer, desculpa interromper, imagina. Mas ele não só usa, né, essa artimanha de dizer de si mesmo que não existe, como também costuma dizer que Deus não existe. Sim. Né? As duas linhas de ação, né,
agindo sobre a própria pessoa dele e sobre aquele que ele tem como inimigo, né? Ou seja, ele não existe e aquele que poderia te defender dele também não existe. Então você está à deriva. É o que nós vemos hoje. Faça o que quer, não há consequência, seja feliz, o que vale é o amor. Exatamente. Esse é um jargão que se ouve muito. Isso é resultado da eficiência dele. E, Danilo, antes que eu me esqueça aqui, eu queria só terminar esse adendo. Principados e potestades. Falando de um modo assim, para as pessoas entenderem, né? Você explicou de uma forma bem didática, mas assim, de um modo popular. São demônios. Em hierarquias diferentes, Satanás seria o líder, tá? E hierarquias diferentes. Principados e potestades são várias hierarquias de demônios. São lá um terço dos anjos que vieram junto. São os principados e potestades das regiões celestiais que seriam assim, trabalham para Satanás, vamos dizer de uma forma popular, vamos de uma forma assim, clara. Mas, Danilo, Satanás, né, na esteira aí, continuando o que nós estávamos nos propondo, nessas batalhas espirituais, ele além de agir de forma direta, como foi com Eva, como foi ao ousado, como você bem disse, com o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, pessoal, diretamente, ele também age por intermédio desses demônios, dessas principados e potestades que estão aí no ar. Nós só não vemos. Agora, nem tudo que a gente não vê é que não existe. É muita pretensão alguém pensar assim, eu não vejo, então não existe. E tem muita gente que é assim. Se for assim, nós não podemos respirar. Nós não devemos estar respirando, porque eu não estou vendo oxigênio. Mas nesse momento, nós... Enfim, então, eles estão pelo ar. Então, além disso, os principados e potestades, eles aliciam, não Satanás, principados e potestades, eles aliciam, eles influenciam pessoas que estão na nossa família, no nosso círculo de amizades, no nosso círculo de trabalho, alguém que você pode cruzar na rua, numa padaria, no trânsito. Muitas dessas situações podem ser usadas contra você, porque Satanás conhece a Bíblia de cor. Satanás conhece as fraquezas humanas. Por isso que ele tentou Jesus, que estava em jejum, nas fraquezas que Jesus, mesmo sendo Deus, estava na condição humana. Então, ele conhece as fraquezas humanas. Então, ele usa pessoas de forma... Seria como procuração. Eu passo uma procuração para você, né? Uma procuração no termo jurídico, eu passo uma procuração para você fazer isso para mim. Então, pessoas podem ser usadas. Agora, nós não devemos nos voltar contra essas pessoas. Eu sei que nós temos aquele instinto, que é o instinto, eu chamo de raiz adâmica do nosso coração. As raízes adâmicas, que você tem o instinto primitivo, visceral. Alguém que te fez alguma coisa, você já tem aquele instinto de querer reagir, de querer falar na sequência. Não vou deixar barato, não levo o desaforo para casa. Via de regra, as pessoas são assim. Você tenta já. Agora, nós não devemos nos voltar contra essas pessoas, porque as pessoas, a nossa luta, como está bem dito, eu vou pegar aqui, em Efésios 6:12, está escrito aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nós humanos somos sangue e carne. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, ao contrário do que a maioria deve pensar nos dias de hoje, com guerra, com tudo mais. E sim contra principados e potestades. São esses demônios que estão a serviço de Satanás. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que estão o tempo inteiro nos atormentando. Então, o Satanás usa o modo direto, pessoal, como foi Eva e Jesus. Ele pode também nos influenciar com as tentações, usando os principados e potestades, e também, através desses principados e potestades, influenciar pessoas. Mas vamos lembrar que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, sim, contra esses seres reais que nós não vemos. Nessa perspectiva, aqueles que se voltam contra nós não são nossos inimigos, nossos irmãos, que de repente estão sendo influenciados, usados, não são inimigos. E a gente tem aquele instinto de achar que como eu estava dizendo, mas não. Nossos inimigos que nós achamos são objetos de manipulação desses seres contra nós, usados contra nós.
Então, o que a gente deve fazer? Orar, porque a oração é muito poderosa, orar com fé, porque você está em conexão direta com o Pai. Então, num caso desse, eu sei que muitas vezes não é fácil, eu não estou aqui bancando hipócrita, não é fácil. Mas, realmente, se você está em Cristo, você tem ciência desse fato, você sabe que é assim, você sabe que está sendo usado, as pessoas estão sendo usadas, você ore pelo seu próximo. Você está em conexão com Deus. E pedir livramento para elas, né? Ore e pede livramento para elas e para você também. Porque muitas vezes você está influenciado por aquilo tudo. Certo, Danilo? Não é fácil. Não é fácil, Domênico. E é o que eu estava lembrando aqui, né? Jesus abordou muito a questão da forma como nós devemos lidar com as pessoas. Esses que nós chamamos aqui de sangue e carne, que são pessoas do nosso entorno, que não são os nossos verdadeiros inimigos, é o que você bem falou. Orar a eles por livramento e também orar em nosso favor por livramento. Mas nós sabemos que mesmo Cristo teve inimigos. Tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham as autoridades judaicas que queriam de fato tramar a morte dele. Ou seja, se ele teve inimigos, nós também temos inimigos, mas ele nos ensinou como devemos lidar com os inimigos. Amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem por aqueles que nos fazem o mal e orar por aqueles que nos perseguem e que nos maltratam. Imagine o quão difícil é a gente colocar em prática essas palavras que nos foram ensinadas por Cristo. Lembrando também, né, que aquele que quando nos baterem numa face, nós devemos dar a outra face. Quando quiserem que a gente vá com eles 1 milha, nós devemos ir 2. Sim. Quando quiserem algo de emprestado, ou quiserem que nós demos algo também, nós não devemos nos desviar. Quando quiserem levar a nossa túnica, nós devemos deixar levar a capa também. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele deve ter uma postura de bastante ponderação. Por mais que ele se exalte, por mais que ele se ire, ou que tenha até o sentimento de vingança, ele deve ter autocontrole. O cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele tem os frutos do Espírito: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Os frutos do Espírito que estão listados na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, o controle de si próprio é algo que nós devemos ter nesse momento em que nós somos atacados. Além, é claro, da necessidade incessante de estarmos em oração. Desculpa interromper mais uma vez. Imagina. Você bem disse exatamente isso. E para fechar essa parte, eu quero dizer, num exemplo prático, não é fácil, como eu já bem disse. A gente sabe que muita gente vai falar, pô, teoria e prática. De fato, teoria e prática. Só que é um processo. Para certas pessoas isso vem mais rápido, para certas pessoas é mais demorado. Mas você tendo consciência disso, o verdadeiro cristão é um processo que ele vai se aprimorando. Como um diamante em estado bruto, eu vou dizer assim, que ele vai se lapidando aquela situação. Então, eu não quero dar conselho para ninguém, eu só estou dando exemplo. Você está, por exemplo, vou dar um exemplo banal: trânsito, tá? Principalmente para quem mora em cidade grande, até cidade pequena. É uma coisa que você vê pessoas se transformarem em guerreiros medievais. Muitas vezes eu fico de longe observando a conduta das pessoas por nada. Por nada. Alguém que entrou, alguém que buzinou, o farol não abriu. Então as pessoas, qualquer coisa é uma cólera. A pessoa é tomada de uma ira. Então, ou se alguém fala alguma coisa, então, enfim, são coisas que, se você parar para pensar, não tem um porquê. Então, é um exemplo. Você pode estar começando, a pessoa que está ali falando contigo, ou está passando, ela não é tua inimiga. Ela é carne como você. Sim. Então, você pode estar começando a se aprimorar nessa parte. Você vai se acalmando. Se alguém te xinga, você vai xingar de volta, você vai falar outro palavrão, a troca do quê? Isso vai levar ao quê de positivo? Para você ou para outra pessoa. Isso é um exemplo banal que eu estou dando, tá? Isso vale para todas as esferas da vida. Muito bem colocado. Então, exatamente essa parte que eu queria dizer. Parece fácil, mas não é, mas é um processo.
uma das coisas que, em algumas situações, né, a gente não consegue nem lembrar realmente todos esses versículos, né, que aqui a gente com calma Não. consegue Sim. lembrar, né? Amar os inimigos, fazer o bem para quem faz o mal, bendizer os Isso. que maldizem, etc. Bateu no rosto, você tem que dar o outro. Mas uma receita prática e rápida que eu procuro tentar colocar em prática sempre é, numa situação aguda de conflito, me colocar num lugar aonde estaria Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? Muito bom. Está entendendo? Tentando Sim, muito bom. sintetizar tudo isso. É claro que para isso você tem que ter um conhecimento bíblico de quem foi Jesus, né? Mas para quem chegou a esse nível de consciência, que todos são capazes de chegar desde que se interessem em estudar, né? É uma regra bem prática. Quando você está numa situação de litígio, de conflito, seja ela aguda, seja uma situação até mesmo mais prolongada, você deve pensar: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Entendeu? Seja um imitador de Cristo. Exatamente. Procure Aí ser que um eu ia imitador chegar. de Cristo. Boa, Não, mas boa. Perfeito. sim, é exatamente isso. Chave de Tente ouro. ser. É isso aí. Exatamente. Bem dito. É. E a gente sabe que não é fácil, mas é o que o verdadeiro cristão tem que se agir assim. Imitador de Cristo. Senão, Sem dúvida. você não vai conseguir se aprimorar nessa proximidade, porque o Espírito Santo habita em você. Mas quando você não age de acordo, ele se apaga, ele está ali do lado. Você tem que fazer jus daquilo, você tem que procurá-lo. E nada melhor do que você ser imitador de Cristo. Ora, como disse o Danilo agora, de forma brilhante, como Jesus agiria nessa situação? Talvez isso Sem dúvida. te dá um freio. Você muda de postura. Exatamente. É fato. É fato. Nos aprimoramos. Sem dúvida. Sem dúvida. É um contínuo aprendizado. Bom, estamos falando justamente, né, dessa questão que você Sim. bem colocou, Domênico, né, de que a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra pessoas, contra aqueles que são os nossos semelhantes, que estão no nosso entorno, com quem nós convivemos. Mas nós estamos numa batalha espiritual, onde a nossa luta, como eu disse, e como você acabou de falar, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E se a nossa luta não é contra o sangue e a carne, de nada adianta nós queremos nos valer das armas convencionais, como facões, revólveres, como canhões, como a própria força do braço ou das artes marciais, para enfrentarmos um inimigo que nós não podemos ver. Porque o nosso inimigo verdadeiro não são as pessoas que estão sob manipulação das trevas, sobre possessão demoníaca ou sobre qualquer outro tipo de influência sendo usadas para nos atacar. Não. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entidades que nós não podemos ver e que por isso de nada adianta nós queremos usar de armas convencionais. Facas, revólveres, facões, os próprios músculos e as artes marciais. Nada disso adianta. É inútil. Né, nessa batalha que é contra o invisível. Assim, nós devemos nos valer das armas apropriadas para esse tipo de conflito. Conflito esse em que iremos muito mais nos proteger do que atacar. E para nos proteger, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus é uma indumentária bélica muito bem descrita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 13 a 17. E ela é composta dos seguintes itens: do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da palavra da espada do Espírito ou da palavra e dos sapatos da prontidão do Evangelho. Essas peças que compõem a indumentária bélica chamada de armadura de Deus, na prática, elas tomam uma forma efetiva quando nós começamos a praticar a oração e o estudo perseverante da palavra de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada. O capacete da salvação nada mais é do que o conhecimento do plano da salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A couraça da justiça nada mais é do que o conhecimento da lei. A lei exprime o caráter de Deus, a sua santidade, a sua retidão e aquilo que ele espera de nós para que tenhamos uma vida agradável aos olhos dele.
A couraça da justiça nada mais é do que uma expressão da lei de Deus, daquilo que Deus quer que façamos diante dos seus olhos. O cinturão da verdade, lembrando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lembrando que Cristo também é a palavra. O cinturão da verdade é também o próprio Evangelho, que nos dá o discernimento para podermos separar o certo do errado, a mentira da verdade, e ficarmos sempre com aquilo que é o verdadeiro. É a palavra que nos dá este entendimento, munida também da ação do Espírito Santo, para podermos discernir o que há de bom e o que há de ruim nesse mundo em que vivemos. O escudo da fé. A fé vem de ouvir a palavra, vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, conforme está na carta de Paulo aos Romanos. Mais uma vez, o escudo da fé, ele toma forma e se torna efetiva na medida em que mais nos aprofundamos no estudo, no conhecimento da palavra e, sobretudo, na prática daquilo que aprendemos quando nos debruçamos e nos imergimos na Bíblia Sagrada. A espada do Espírito, ou espada da palavra, nada mais é do que a ação da própria palavra acompanhada da presença do Espírito Santo. O indivíduo, na medida em que ele estuda a palavra e desenvolve a fé é um instrumento da salvação. E lembramos que a salvação é pela graça por meio da fé. Então, o indivíduo, quando ele tem a fé salvífica e se converte, ele passa a ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. E isso faz com que ele tenha também a espada do Espírito. A espada que faz com que a força do Espírito Santo o proteja e seja um instrumento nessa guerra espiritual. E os sapatos da prontidão do Evangelho nada mais representam do que a ordem de Nosso Senhor de irmos pelo mundo, pregando o Evangelho e levando a palavra a toda a criatura. É o ato de evangelizar. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos sob o cumprimento de uma ordenança de Deus. E quando estamos em concordância com a ordem que Deus nos deu, nós também estamos sob a cobertura de Deus. Há uma passagem que me veio agora na cabeça, que nós encontramos no livro de Ageu, do Velho Testamento, que é um dos profetas menores. Uma passagem que se dá na volta do povo do cativeiro babilônico, em que o povo havia sido liberto pelo governador medo-persa Ciro, por volta do ano de 538. Em 537 eles voltam para Jerusalém e eles voltaram com o propósito de reconstruir o templo de Deus. Quando eles chegaram, eles encontraram uma série de dificuldades, encontraram os samaritanos, encontraram uma escassez de mão de obra e até de recursos financeiros. E ao invés de construírem o templo de Deus, eles passaram a construir as suas próprias casas. E aí veio a palavra de Deus por meio do profeta Ageu, justamente dizendo que eles semeavam muito e colhiam pouco, que eles bebiam, mas não se saciavam, comiam, mas não se fartavam, que eles se vestiam, mas não se aqueciam. Nada dava certo para eles. Por quê? Porque eles estavam em desobediência a Deus. Eles não faziam o que era a vontade de Deus, que era construir o templo de Deus, ao passo que estavam se dedicando a construir as suas próprias casas. E nós, quando estamos com os sapatos da prontidão do Evangelho, nós estamos levando a palavra de Deus por todo mundo, a toda criatura, e estamos sendo, então, sustentados e cobertos por Deus nessa batalha espiritual que é o nosso próprio ato de aqui viver. Agradeço também para os que estão participando, Janete, que deixou também uma mensagem para a gente. Eu estou acompanhando aqui as mensagens dentro do possível para não me desconcentrar. Né? Obrigado a todos que estão presentes aqui nos acompanhando. Aquilo que eu falei para vocês. Deixa a sua curtida, compartilhe essa live, deixa o seu comentário. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram entende que a nossa mensagem é relevante e ele distribui para mais pessoas. E você deixando a sua curtida e compartilhando, você mesmo vai estar ajudando o Evangelho a ser levado a propagar. Obrigado por os que estão aqui. Tá? E, portanto, para concluir,
Tá? Na prática, para que nós possamos estar revestidos com a armadura de Deus, nós devemos assumir uma postura de constante oração e de perseverante estudo da palavra de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada. É através da palavra e da oração que fazemos com que cada peça dessa indumentária bélica, chamada de armadura de Deus, assuma uma forma concreta e ganhe uma função efetiva, fazendo com que possamos sair vencedores desse conflito belicoso, onde quem realmente estará duelando por nós, em nosso favor, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Passo para você a palavra, Domênico. Danilo, muito bem explanado essa parte toda da proteção que está em Efésios, capítulo 6. E eu relembrei aqui de uma frase do grande evangelista norte-americano Billy Graham. Eu lembrei que eu vi não foi nem frase, eu vi ele falando, ele disse assim: Jesus Cristo é um incomodador. Aí você pode ouvir isso e falar assim: como? Porque após você conhecer a Jesus Cristo, você nunca mais vai pecar. Ainda se pecar, que vai acontecer, mas você nunca mais vai agir como antes. Você sabe que você está agindo errado. Que você não está fique diferente, né? Você não vai ser indiferente. Não Exato, vai ficar aquilo diferente. vai te incomodar. É algo como se você fizesse e algo vai vir você falando, não está certo. No mínimo, você vai se sentir mal. Imediatamente. Aquilo que era banal, deixa de ser banal. Você sabe que você está andando contra os caminhos de Deus. Como bem disse o Danilo aí do profeta Ageu, que as pessoas tinham que fazer o templo, Deus estava esperando isso, e eles ignoraram aquilo e começaram a se dedicar a outras coisas. Então, faltava algo. É mais ou menos assim. Então, você estando em Jesus, você sabe que você não age mais pelos seus instintos mundanos, da carne, viscerais. Então, como disse o evangelista Billy Graham, Jesus Cristo é um incomodador, sim, no sentido positivo para quem o conhece, porque está em jogo a salvação da sua alma. Isso aqui vai acabar. Isso aqui é temporário. Quando chegar a hora, ou da volta de Cristo, ou o corpo carnal de cada um, eu costumo brincar, vencer, começa aquela parte. Ou é um caminho ou é outro. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Mas eu falei do Billy Graham sem querer fugir do tema, mas me veio essa lembrança que ele dizendo que Jesus Cristo era um incomodador, e eu falei, nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei, perfeito, perfeito, eu nunca tinha me dado conta, é bem isso. Mas, Danilo... Só comentando, o Domênico, complementando, me veio aqui também, uma coisa importante, e essa questão que você colocou, do Billy Graham, justamente, Jesus é um incomodador e o evangelho deve ser um incômodo. Por quê? Você entendeu o que eu estou falando? Porque assim, aquele indivíduo que vê uma pregação, que ouve uma pregação, ele não deve sair dali com o ego massageado. A pregação que massageia o ego não é uma pregação evangelística sincera. A pregação verdadeira, ela deve ser confrontadora com o pecado. Você pode, em um determinado momento, quando você está dando esclarecimento a alguma pessoa, trazer uma mensagem de consolo no seu tempo certo. Mas, obrigado aqui para os que estão curtindo, a Janete já deixou de novo, a Kelly também começou a seguir. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Tá? Muito obrigado. E o que eu devo dizer é o seguinte, o que nós temos visto hoje em dia são muitas pregações voltadas muito mais para autoajuda, para prosperidade, e há uma dificuldade muito grande de se pregar contra o pecado, contra aquilo que Jesus pregou. Jesus veio trazer a mensagem da salvação, mas uma salvação que dependia de fé e de arrependimento. Creiam e se arrependam. Hoje nós temos uma pregação positivista, antropocêntrica, colocando o homem como o centro da vida e como ser autossuficiente para o seu viver. É uma autoajuda que faz com que o indivíduo negue a ajuda do alto. Está cheio de coaching, hein? Exatamente, isso que eu ia falar. Aquela pregação, como você falou, é muito profunda do Billy Graham, essa colocação de que Jesus é um incômodo. E nós, quando formos pregar, nós também devemos incomodar, porque nós devemos confrontar o indivíduo naquilo que o indivíduo está desalinhado com os propósitos de Deus. É o dedo na ferida. Exatamente. É o popular dedo na ferida. Só que o que acontece? Esta pregação é impopular. A maioria não quer ouvir. Então, muitos que estão
descomprometidos com a palavra de Deus e comprometidos muitas vezes com o resultado financeiro na sua obra, eles acabam se eximindo de falar a verdade para que não venham a perder seguidores ou Dinheiro, fiéis, membros de dinheiro, é o que você falou. Mas, permita eu te dizer uma claro, coisa aqui, permita só nesse claro. mesmo raciocínio. Eu e você, nós não somos pessoas públicas, ok? Nós não somos coaches, nós não somos pessoas que têm milhões de seguidores. Nós estamos aqui nos propondo perante Deus, como nós já conversamos, Claro. você teve o chamado a evangelizar, pregar a palavra de Deus a toda criatura. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, nós não precisávamos estar aqui se o objetivo não fosse de fato evangelizar. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai estar disposto a estar ouvindo esse tipo de coisa, que é realmente a verdade, a palavra de Deus. É muito mais fácil eu estar agindo como um coach, o Danilo, falar, olha, vamos fazer o seguinte, você está agindo assim, mas não tem problema, Deus te ama do mesmo jeito. Você está feliz? Exato. Ótimo. Então, o que você mais escuta? Se você for procurar, vamos dizer que mais de 90% é exatamente isso. Está feliz? Está bom para você? Então seja feliz. Está valendo tudo. Estou dizendo de uma forma bem resumida. Claro. Então, nosso intuito aqui não é seguidores, vamos dizer assim, vazios. Segue por seguir. Não. Você segue, só que você interage com a gente e passa a pregar junto. Quando o Danilo fala, compartilhe, porque o algoritmo vai entender que isso é relevante, seria o quê? Você está participando do processo de pregação. Eu não queria adiantar isso, mas eu e o Danilo já conversamos, futuramente, se Deus permitir, e as lives a gente pretende que continue, a gente abordando temas relevantes sobre o Evangelho, talvez ter participação das pessoas também, entendeu? De poder dialogar com a gente, seria muito legal. Então, é uma forma das pessoas interagirem, não só curtir, compartilhar, mas interagir. Então, nosso objetivo, de fato, estamos aqui no Popular dando a cara a tapa, é evangelizar, sim. É isso, Danilo. Eu queria só mencionar essa parte aí, a respeito dos coachings. Você estava falando, então a gente acompanha muito. Eu até não vou mencionar o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que tem um canal muito grande no YouTube, tá? E eu até admiro o trabalho dessa pessoa. E fizeram uma pergunta indigesta para essa pessoa no começo desse ano. E eu não vou falar porque eu não estou tocando pedra em ninguém. Mas ela defende um ponto. E perguntaram algo que ela não tinha opção. Ela tinha que falar assim, é A ou B. E ela se eximiu. Ela deu uma resposta vazia assim, eu acho que todo mundo tem o direito de pensar como quer, eu não tenho uma opinião formada. Aquela resposta vazia, com o intuito claro de não perder seguidor, de não se dispor com ninguém. Não polemizar. Exato, não polemizar, porque ela vai perder seguidor, vai perder receita. Então, na minha opinião, isso não é, de fato, você está pregando, você está realmente pregando a palavra de Deus. Se você está preocupado, eu vou perder seguidor, eu vou perder receita, então você tem um objetivo primário antes daquilo que você está falando. E falsos profetas, falsos cristos, falsos pregadores, Jesus advertiu que isso ia ter, ao fim dos tempos, ia ter muitos. Então a gente vê esse tipo de coisa. Você tem alguma coisa... Isso também é o indício, né, Domênico, do final dos tempos. Haveriam falsos cristos e falsos profetas que, se possível, fariam sinais que enganariam até os escolhidos. Né? Haveria um esfriamento do amor e, obviamente, um aumento da maldade. O Evangelho ia ser pregado a todos os povos. Né? E aí depois enfim. E, Danilo, eu acho que se você tiver alguma coisa a mencionar, a dar algum reforço, vamos dizer assim, disso tudo que a gente está falando, tem alguma complementação que você gostaria de fazer a respeito dessa parte do verdadeiro cristão, do incômodo, que é realmente a verdade, que Jesus é a verdade, a vida. E a verdade é a verdade, não tem meia verdade, não tem verdade disfarçada. Se a verdade não é verdade, ela deixa de ser. Enfim. Vou falar uma última coisa, já que você perguntou, me veio aqui. Que é a questão hoje da relativização da verdade. Aqueles que estão nos assistindo, guardem esse termo, relativização da verdade. É muito comum nós ouvirmos pregadores ou ouvirmos coaches que colocam a verdade sob análise, mas sob uma análise pós-moderna, aonde tentam desconstruir a verdade absoluta que está nas Sagradas Escrituras, colocando como algo ultrapassado e algo que não deva ser levado em conta nos dias atuais. É como alguém que diz, os 10 mandamentos estão na Bíblia, mas não se aplica para os nossos dias.
Você está entendendo? Aqueles que pegam determinadas passagens que são pétreas nas Escrituras e que colocam como fatos ultrapassados e inaplicáveis à nossa realidade. Isso é uma relativização da verdade. Olha, aquilo era certo naquele tempo, mas agora isso não é. Principalmente questões ligadas à sexualidade. Nós vemos muito disso hoje sendo colocado em jogo, tá? Mediante o uso do relativismo para desconstruir a verdade bíblica, que é eterna, é pétrea, é sagrada e é imutável. Aquilo que está na Bíblia como doutrina, ela é imutável. As leis de Deus, a forma como Deus quer que nós nos portemos, ela não muda, ela permanece a mesma desde quando o mundo foi feito, desde quando Deus nos criou. Era isso que eu tinha para falar. Eu tenho visto gente famosa aí, você já deve ter visto, e quem está acompanhando talvez, gente falando que a Bíblia tem que ser reescrita. Sim. Tem gente querendo reescrever a Bíblia. Essa é uma expressão máxima da relativização. Exato. E isso mostra claramente o que Jesus já nos disse em Apocalipse, o fim dos tempos, que precede a volta de Jesus, que vai vir em glória, e que justamente esse tipo de coisa ia acontecer. E eu costumo dizer, nós não sabemos como era a época de Sodoma e Gomorra. Ninguém estava lá. A gente tem um relato bíblico sobre Sodoma e Gomorra. Mas às vezes eu me pergunto, quando eu estou sozinho, eu pergunto, conversando com Deus, eu pergunto, será que era como nós vemos hoje, tanto estado de coisas? Será que era daquele grau ou hoje a humanidade se superou no sentido negativo? Mas isso é uma coisa particular minha que eu levantei agora, dado ao assunto que nós estamos aqui falando, a relativização da verdade. Eu chamo de verdades convenientes. Aquilo que é conveniente, nós vamos falar. Ah, tudo bem, tal. É conveniente, vamos falar, se não, não falo. Deixa para lá. Eu tenho certeza que se você olhar para Deus, quando chegar a tua hora do julgamento, você vai ter a cara de falar, Senhor, eu falei aquilo, mas perdoe. Não, a hora é agora. Não é quando chegar a tua hora do julgamento. Sem dúvida. Danilo, bola com você agora. Vamos falar um pouquinho sobre algumas questões contemporâneas e atuais sobre batalha espiritual. Nós vemos que há pessoas que acabam por achar que todos os males do mundo e que tudo que as pessoas fazem de errado, todos os pecados que elas cometem, é culpa do diabo. A tentação ela é real, mas o livre-arbítrio é do ser humano. Há uma necessidade de se pedir a Deus para nos livrar da tentação e do mal. Como, por exemplo, nós encontramos na oração do Pai Nosso, que diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É comum nós vermos hoje, dentro desse cenário de batalha espiritual, pessoas que pensam que tudo que pode acontecer de ruim no mundo, que tudo de mal que as pessoas fazem, que tudo aquilo de pecaminoso que elas processam, isso tudo é algo que tem como responsável o diabo. Essa visão é uma visão que visa a eximir o indivíduo da responsabilidade dos seus próprios atos. Nós vemos, muitas vezes, esse tipo de visão como uma tentativa de fazer com que o indivíduo ele deixe de se sentir culpado por aquilo de errado que ele fez. É inegável, nós vimos aqui nos diversos exemplos que nós citamos, que a tentação é algo real. Até Jesus foi tentado. Adão e Eva foram tentados. Nós temos também os exemplos da tentação sobre Pedro, quando Pedro tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz. Temos também o relato de que Satanás entrou em Judas, para que Judas traísse Jesus. Não se discute o fato de existir uma tentação real e poderosa das trevas, do próprio diabo ou de principados e potestades sobre toda a humanidade. Digo toda a humanidade porque até Cristo, quando se fez carne, foi tentado pelo diabo. Mas nós não devemos esquecer que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Nós falamos a respeito de que o verdadeiro convertido, que é cheio do Espírito Santo, ele tem, dentre os frutos do Espírito, o controle de si próprio. Ele tem
a liberdade para poder escolher o que quer, e ele tem a responsabilidade das escolhas que faz. Ele, quando tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, ele tem liberdade para escolher aquilo que quer, se quer ou se não quer fazer determinada coisa. E aquilo que eu falei, o indivíduo verdadeiramente convertido, que é guiado pelo Espírito, ele tem no Espírito, não nas suas próprias forças, mas no Espírito de Deus, condições de encontrar a força necessária para resistir às tentações. Mas, como nem todos se colocam em comunhão com Deus e buscam no Senhor a força necessária para resistir às tentações, acabam por sucumbir, mas não querem assumir a responsabilidade da queda que vieram ter. E esses acabam por colocar o diabo como responsável por tudo. E aí nós vemos em algumas situações surgindo aquilo que eu vejo como uma interpretação equivocada dos fatos. Muitas vezes se diz que o indivíduo adulterou, mas não porque a culpa seja dele, mas porque ele foi tentado pelo diabo do adultério. Então o culpado não é o indivíduo. Eles desconsideram a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade humana nos seus próprios atos. O culpado é o demônio do adultério. Ou o indivíduo roubou. Ele não pôde resistir. Por quê? Porque o demônio, o diabo do roubo, o diabo da avareza, foi que agiu nele, e aí eles desconsideram o livre-arbítrio para não ter que responsabilizar o indivíduo. E isso tem implicações do ponto de vista prático, do ponto de vista de ação contra a situação que ocorreu. Quando você passa a atribuir a um demônio a ação maléfica de um indivíduo, a ação pecaminosa de um indivíduo, ao invés de você convencer o indivíduo a se arrepender, a se confessar pedindo perdão a Deus e assumir um compromisso de mudar de atitude, você passa a partir para uma visão de fazer um exorcismo para tentar expulsar um demônio que está fazendo o indivíduo pecar, desconsiderando o livre-arbítrio que o indivíduo tem em escolher a sua forma de agir e em se responsabilizar pelo ato que fez. Então, eu vejo isso como uma realidade que nós encontramos hoje de uma forma muito intensa em determinados grupos, que, no sentido de retirar o peso da culpa e a responsabilidade do indivíduo, colocam o pecado como uma ação exclusiva do diabo, desconsiderando o livre-arbítrio do indivíduo e a sua responsabilidade pelos atos que pratica. E a ação que é tomada nessas situações acaba por ser um exorcismo equivocado, ao invés de um arrependimento, de uma confissão sincera de culpa e de uma mudança de postura e de atitude perante o erro que aconteceu. Então, uns acreditam que tudo é culpa do diabo, e outros, por um outro lado, aquilo que você até comentou, acabam por achar que o diabo não existe. Aí acabam por menosprezar e negligenciar a influência maligna do diabo no mundo e nas pessoas. E isso pode ser um descuido que dá liberdade de ação ao diabo, porque dizer que o diabo não existe é mais uma das mentiras do próprio diabo. Inclusive, Danilo, tanto é verdade disso que você está falando, as pessoas não param para pensar, e a nível geral não param assim para analisar isso, mas tanto é verdade que Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. Se houvesse um demônio para tudo o que um indivíduo pode fazer de maléfico, Jesus não precisava ter dito isso. Vai, não peques mais. Ele dizia: não, ok. Se tiver algo assim, se tornar acontecer, alguém vai exorcizar, eu vou deixar aí uma cartilha para exorcismo. Ele não deixaria dito esse mandamento: não peques mais. Sim. Ou seja, é o que você disse, a sua responsabilidade e o seu livre-arbítrio. Então, vamos deixar claro que isso que você está falando, isso que a gente está abordando, a gente já disse até agora aqui nessa explanação. O diabo é real, principados e potestades existem e eles influenciam. Agora, tudo você atribuir, como alguns grupos fazem, exclusivamente ao diabo, ignorando a nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa responsabilidade, é um erro. É um erro. Você está se enganando. Você está se enganando a si próprio. Sem dúvida. Naquele momento
momento parece conveniente, parece leve. Ah, não fui eu, tal, tal. Você está tirando de uma forma artificial a culpa de você. Mas não, você está se carregando de culpa. Você vai descobrir isso depois. Então, nós temos que fazer frente ao que você já tem. Aquela coisa do evangelista Billy Graham. Jesus é o incomodador. Então, se você sabe que aquilo está errado, você já tem ciência que é você que pecou. Não tem diabo nenhum ali. Não tem nenhum demônio fazendo por você. É você. Então, isso é fato. Dá para ver na vida prática isso. Na própria vida prática de cada um. Sem Mas, dúvida. enfim. Ô, Domênico, eu queria que você contasse um pouquinho de um testemunho seu de opressão. Depois eu falo um testemunho meu. Nós conversamos sobre isso, né, na outra live, mas é sempre bom lembrar. Eu acho que todo mundo tem ou conhece alguém que já passou por algum tipo de opressão. Eu poderia citar algumas coisas na minha vida, mas eu vou citar o que mais me marcou, que é, de certa forma, recente. Isso foi lá por 2008, 2009, tá? Talvez algumas pessoas vão se identificar ou já ouviram alguma coisa parecida. A minha atual esposa, na época, era minha namorada, mas ela presenciou, era eu e ela, que aconteceu, então ela via tudo. Durante uns 7, 8 meses, entre 2008 e 2009, eu acordava pontualmente, entre 3 e 3h30 da manhã. Acordava como vindo do inferno, propriamente. Uma sensação de morte iminente, uma sensação de agonia, de tensão, de medo, de pavor. Mescla tudo que há de sensações negativas que a nossa matéria pode experimentar, como se fosse um liquidificador. Coloca tudo junto ali. Eu acordava daquele jeito. E eu sentia muito frio. Não estava frio, não era inverno, eu sentia um frio extremo. Eu colocava 1, 2 edredons, cobertor. Ela falava, quer que eu deite em cima de você? Ela ficava para me aquecer. E eu continuava batendo, assim, batia o queixo, ficava assim, encolhido, sabe? E era uma coisa agoniante, pavorosa. E eu sofri isso durante 7 a 8 meses, diariamente, assim, na madrugada. 3, 3h30. Eu olhava o relógio, ou era 3, ou era 3h15, ou era 3h30, ou era 3h20. Isso foi constante. E na época eu não tinha uma explicação para aquilo. Eu achei que eu estava ficando com algum problema psicológico. Eu cheguei até a procurar ajuda médica na época. Não tinha nada a ver com psicológico, não tinha nada a ver com físico. Os meus exames de sangue, exames que me mandaram fazer, estavam todos normais. Fisicamente eu não tinha nada. Então isso sim foi o que mais me marcou de forma recente, a opressão que eu senti. Tá? O que melhorou com o tempo? Foi eu passar a orar. Tá? Na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, certo? Tentaram me levar para um outro lado, eu não vou entrar em detalhes aqui. Olha, você tem que procurar ajuda do guia tal, você tem que procurar ajuda da entidade tal, mas espera aí. Se Deus é o Criador, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é o Criador de tudo, de todas as coisas, eu vou procurar quem? A Deus ou a entidades? Ou a isso ou aquilo? Desculpe. Então, na época, eu não tinha esse entendimento, eu perdi um tempo na época com isso, não me melhorou em nada, me piorou, pelo contrário, me piorou. E quando eu comecei a me voltar exclusivamente a Deus, foi quando eu aprendi o Salmo 91. Olha só, me veio isso na cabeça agora, eu lembrei. Eu não sabia o Salmo 91. Foi nessa situação que eu aprendi o Salmo 91 e 23 de cor, que eu aprendi porque eu dizia várias vezes por dia. E segundo, na minha opinião, é um dos salmos mais fortes que tem na Bíblia, é o 91. Tinha uma evangélica que eu conhecia que ela falava assim: levanta, sai até das tomadas. A coisa ruim sai até da tomada quando escuta o 91, dito com fé. Então foi a oração do Danilo que me tirou dessa situação naquele momento, mesmo eu não sendo convertido na época. Sem dúvida. Isso mostra, de fato, né? Ela está perguntando aqui, a Carmen Ivanilda, obrigado por estar aqui conosco, perguntando para você, Domênico, nesta época ainda não conhecia Jesus? Nesta época não conhecia? Não, passou um avião aqui, me desculpa, o nome dela é? A Carmen. Carmen. Nessa época, eu era um católico de BGE, tá? Eu venho de família italiana, assim como o Danilo, família italiana católica, mas eu não era praticante. Então, eu estudei em escola católica, até o Danilo chegou a estudar comigo no interior de São Paulo, mas assim, eu não conhecia nada da Bíblia, eu não conhecia nada de nada. Então, eu não conhecia Jesus, né? E foi justamente a oração, mesmo na minha ignorância com relação ao tema, foi a oração
que gradativamente foi me tirando daquele lamaçal que eu estava. Obrigado aí pela explicação. Muito Obrigado também, obrigado, Carmen, mas foi bem. tá, pela colaboração, os que estão aqui presentes. O Eduardo também tinha deixado um comentário há pouco para trás, mas eu não pude interrompê-lo. Esse Eduardo seria o meu irmão ou não? Seu O meu irmão. irmão? Glória a Deus, Janete. Glória a Deus. Glória a Deus aí por esse momento que nós temos aqui, tá? Glória. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências de opressão, tá? Mas a mais significativa é a que eu tive algum tempo depois que eu recebi o chamado, no dia 8 de janeiro de 2018. Esse chamado eu já contei em algumas outras ocasiões, que eu tive uma epifania auditiva e visual, que é uma manifestação da glória de Deus de uma forma perceptível aos sentidos naturais. Deus falou comigo, eu estava saindo para ir trabalhar, era uma segunda-feira, por volta da 1h30 da tarde, e falou: você vai evangelizar o mundo. Eu não vou detalhar o chamado. Logo na sequência, Cristo se materializou diante de mim e falou: além de ter o ministério de evangelização, que é o principal, você vai desenvolver secundariamente também o ministério de cura. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar do livro. E a partir daí, eu comecei a me programar, tá, para me dedicar exclusivamente ao meu ministério, que é o que hoje eu faço. Eu encerrei minha carreira de 20 anos como médico, cerca de 5 meses depois, dia 31 de maio de 2018. Um pouco antes disso, no período da quaresma desse ano de 2018, eu me lembro, era uma sexta-feira, eu tinha saído para jantar com a minha esposa, voltamos, eu fui para a cozinha, ela foi para o quarto, e eu senti uma sensação muito ruim, de morte iminente. Eu vi uma faca em cima da pia, eu tinha a sensação de que aquela faca ia sair voando contra mim. E aí, de repente, eu senti um peso nas minhas costas, como se alguém tivesse pulado e me dado uma gravata. Mas foi uma sensação, eu já enfrentei diversas situações adversas do ponto de vista espiritual, mas nada se compara a essa situação, tá? Foi como se tivesse uma geladeira em cima das minhas costas e uma opressão, literalmente como uma gravata no meu pescoço. E isso acompanhado de uma sensação de morte iminente, um peso. Parecia que a minha energia estava se esgotando de uma maneira incalculável. A energia vital estava sumindo, se apagando. Exatamente. É horrível. O fluido vital estava acabando. É horrível. E aí eu pensei: o que eu vou fazer? Falei: o que é isso? O que eu vou fazer? Aí eu comecei instintivamente também a orar. Eu comecei a orar, já tinha tido chamado, já tinha tido contato com Deus. Falei: seja o que for, Deus é maior. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E comecei a orar. Foi questão de uns 5, 10 segundos, aquela opressão passou. E eu me senti aliviado, assustado ainda, tá? Aí na sexta-feira seguinte, repetiu tudo de novo. Nós voltamos de jantar, voltamos no mesmo lugar, na mesma hora. Eu entrei, fui para a cozinha, minha esposa foi para o quarto. Na hora que eu estava entrando, eu vi um vulto preto passando no jardim de casa. Eu tinha visto esse vulto também da primeira vez. E já fiquei meio esperto. E aí foi a mesma coisa. Cheguei lá na cozinha, já senti aquele peso, aquela coisa, aí já sabia o que fazer. Oração. Comecei a orar e resolveu. Mas aquilo me assustou pela intensidade da experiência que eu tive. Como eu já falei, não vou entrar aqui em detalhes, mas já enfrentei diversas outras situações adversas do ponto de vista espiritual, mas nunca uma opressão dessa magnitude. Danilo, eu queria só fazer, desculpa, Claro. Você falou da faca, eu esqueci de mencionar. Nessa época eu morava no 19º andar. E era uma vista muito bonita ali, ver o aeroporto e tal. Mas assim, era frequente durante o dia, quando eu entrava no apartamento, eu olhava para a sacada, eu chegava perto da sacada, eu nunca fui fã de altura. E eu ficava debruçado, tinha uma rede, eu ficava debruçado no parapeito, como que algo fazendo eu ir cada
vez mais olhar para baixo, quando o corpo, muitas vezes eu me peguei com mais da metade do corpo quase no umbigo, indo para frente. E eu, como voltava e falar, o que eu estou fazendo aqui? Isso que eu estou contando, eu nunca contei para ninguém da minha família. Quem estiver ouvindo vai estar sabendo agora. Várias vezes aconteceu isso nesse período que eu acordava entre 3 e 3h30 da manhã. Sempre durante o dia, tá? Eu olhava assim, começava a ir para lá. Sabe quando parece que você sai do ar e de repente, quando eu voltava em mim, eu estava assim, quase metade do corpo debruçado, olhando para baixo, no 19º andar. Quando você falou da faca, eu lembrei disso. Isso acontecia. É uma ação demoníaca, né? Tentando fazer uma Me levar, posição, me né? E te levar, levar, me né? levar minha alma. Sem dúvida. Levar minha alma. E assim, só para concluir, Sim. né? Logo depois que eu terminei, tive essa segunda experiência, eu orei e procurei uma resposta para isso. E foi me explicado que eu fui assediado pelo próprio Satanás para eu ter certeza que ele realmente existe, de fato, como está descrito na Bíblia, para ter certeza que ele de fato existe, para saber que ele é forte o suficiente para levar qualquer um para o buraco, se não tiver a intercessão de Deus. E a terceira coisa, para saber que Deus é maior do que ele. Que quando eu orei, o socorro veio e ele foi tirado. Entendeu? Então, para mostrar que ele existe, que não é um ser imaginário, existe e é muito poderoso a ponto de destruir qualquer um de nós, se nós não estivermos em Cristo, mas não é forte o suficiente para poder confrontar o poder de Deus. Porque quando foi feita a oração, veio na sequência Vamos dizer o livro. que Deus permitiu que você fosse testado nesse nível. Exatamente. Deus permitiu que ele... Como foi com Jó? De certo, fazendo uma analogia, né? Você foi testado de uma forma negativa, assim, Deus permitiu para ver até onde você ia, como você ia se portar. Foi isso, porque na oração eu questionei, eu falei, poxa, mas como que me deixam? Tem um ministério para cumprir, como que me deixam ele chegar aqui? Aí ele falou, até Jesus foi tentado. No meu você não vai. né? Bem E assim, dizer aqui, né? e foi uma tentação educativa, pedagógica, né? Não foi um descuido dos protetores espirituais, um descuido de Deus. Não, foi algo permitido, todo o poder pertence a Deus. Obrigado, Janete. Tudo foi feito com uma finalidade pedagógica e educativa, como eu te falei. Não foi um descuido da parte de Deus, não foi um vacilo dos anjos, de nada. Foi algo, de fato, para que me desse a experiência real de saber que existe, que é poderoso para nos derrubar, se a gente não estiver com Cristo, e que Deus é maior, que Deus nos livra quando nós oramos e clamamos a Ele por livramento. Até porque... Passo para você. Até porque, vamos lembrar uma coisa, né? Somos criaturas de Deus. Inclusive, o próprio inimigo é uma criatura de Deus. Com certeza. Com certeza. Ou seja, ele é poderoso, sim. Mas se nós estivermos com as armaduras, com as armas, com a proteção de Deus em Cristo, ele não vai lograr êxito. Quem prometeu facilidade nesta vida foi ele mesmo, o inimigo. Sim. Cristo disse, tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem promete facilidade é o outro lado. Então, muitas vezes você fala... eu até estava conversando na igreja, na presbiteriana onde eu vou, tinha um pastor comentando de modo informal isso esses tempos atrás, ele falou assim, muita gente pensa que quando você se converte, as coisas vão facilitar. Não, vai começar a melhorar. Não, é aí que vai começar a ficar difícil. Porque enquanto você está morno, você está de um lado, você está vivendo a tua vidinha, afastado, fora, com a tua alma perdida, é fácil, o diabo até te deixa. Deixa ele lá. Ele está descortando para o meu lado, ok. Mas quando você se vai para Cristo, aí sim você começa a ser testado e tentado. Então a coisa começa a ficar difícil muitas vezes quando você se converte. E é sempre um processo. Então é isso que eu queria dizer, tá? Não tem facilidade, não. Jesus já disse isso. Exatamente. Obrigado pelo comentário do Felipe também. Deus distingue criaturas de filhos. Muitos são criaturas, poucos são filhos. Exatamente. Fato, muitos são chamados, poucos escolhidos. A gente pega também, pegando um gancho aqui no tema que o Felipe colocou, né? Na parábola do semeador, a gente vê que somente um dos 4 tipos de solo é que dão fruto para 100, para 60 e para 30. Isso é uma metáfora que nos mostra que, no máximo, 25% ou 1 em cada 4 é que realmente são eleitos e é que realmente vão ser salvos. De né? fato. Algo para a gente refletir. E Jesus
falava as verdades por meio de Sem metáforas. dúvida. Porque, vamos lembrar, muitas vezes, eu já escutei, me perguntaram já isso. Pô, mas essa história de metáfora, tudo metáfora, não, não é. Imagina Parábolas. Jesus há 2000 anos atrás conversando com pessoas humildes, camponeses, muitas vezes famintos, a maioria analfabetos. Ele ia falar do modo didático, ele ia falar do modo culto. Não, ele tinha que falar por metáforas para as pessoas entenderem o que ele estava falando. É como você explicar certas coisas para uma criança. Você tem um filho, um neto, você, então, é o modo que Jesus usava. Então, são as metáforas que são as grandes verdades. E muita gente não se dá conta disso, né? A não ser quando você realmente começa a estudar e se converte e realmente entra de cabeça, no modo, entra de cabeça no evangelho e na palavra. Com certeza. É. E Jesus, né? Nós vemos ter até uma passagem em um dos livros nossos de teologia, não sei se Uhum. você já chegou lá, logo vai chegar, né? Que fala que Você está na minha Jesus, frente aí, você está 2 anos na minha frente na teologia, mas vamos lá. eu não lembro que ponto que eu vi. Abraço também o Felipe aqui, agradecendo meus irmãos, muitos precisam vir para Abraço, boa abraço, noite. Felipe. Muito Obrigado. obrigado. Mas lembrando que Jesus é um pedagogo por excelência. E ele usava justamente, muito bem lembrado, né, Domênico, as parábolas como meio de ilustração de verdades espirituais profundas. Ele usava elementos do cotidiano, né, para ensinar. Usavam os animais, as aves, o campo, usava as sementes, como o semeador, o pastor, as ovelhas, elementos da realidade cotidiana Das daquela época, pessoas exatamente, para que as pessoas pudessem entendessem. entender É, verdades espirituais profundas isso, contadas de uma exato, maneira simplificada, né? exato. E era uma maneira também de fazer com que aqueles que tinham o coração endurecido não compreendessem as verdades que ele queria também ensinar. Nesse sentido, era até também uma forma de trazer juízo aos fariseus, aos escribas, aos mestres da lei, que conheciam as escrituras, que sabiam do anúncio da vinda de Messias, do Messias, e que quando se depararam com Jesus, não o reconheceram como Filho de Deus, como E esperado veja, das nações. Danilo, como nós falando sobre o assunto que o tema que nós estávamos Sim, abordando há pouco. Nicodemos era um fariseu, muito exato. respeitado entre os fariseus. Sim, E ele reconheceu Jesus. E ele reconheceu Jesus como Salvador. Ele sabia. Agora, outros fariseus não. Então, não são todos, é um em cada exato, quatro. Exato, exato. é o que você acabou de falar. Nicodemos foi um exemplo de fariseu que estava Sim. naquele um. O Exatamente. José de Arimateia, né, que foi também um homem que cedeu ali o túmulo para enterrar Jesus, era Sim. membro ali também do Sinédrio, Esse né, do deve. colegiado É, judaico, de né, fato. muito provavelmente um fariseu também, e que havia se convertido, né? O Nicodemos, ele era um convertido em oculto para evitar as perseguições que os judeus faziam àqueles que aceitavam a Cristo naquela época, mas era um homem piedoso e convertido, Com né? Sem certeza. dúvida, muito bem lembrado, né? Sem Enfim, generalizar. sem generalizar. E, mas muito pertinente, né? O seu testemunho de opressão, né? Eu acredito que muitos devem ter se identificado com essa situação de muitas vezes acordar à noite sob uma angústia, sob uma sensação de morte iminente e sob uma sensação de estar até morrendo, como se Sim. estivesse sofrendo um colapso cardiovascular, estivesse Exato, tendo exato. um broncoespasmo em linguagem médica, faltando ar, né? Ou uma crise, muitas vezes, de ansiedade, Sim. como uma crise de pânico, ou um transtorno de ansiedade generalizado. A gente vê na Bíblia diversas narrativas de possessão ou de opressão demoníaca, aonde o indivíduo vem a se manifestar como se ele estivesse enfermo. Surdo, mudo, no capítulo 9 de Marcos, nós vemos um rapaz que estava endemoniado desde a infância e que convulsionava. Sim. Então, a ação demoníaca, ela está mais além daquilo que é uma simples dominação de influenciar o comportamento do indivíduo, mas ele pode, de fato, fazer com que o indivíduo se sinta enfermo e com que, muitas vezes, ele venha, de fato, a adoecer, como nós vemos nos relatos bíblicos de indivíduos endemoniados que manifestavam essa possessão demoníaca por meio de doenças, E mudos isso, Danilo, e convulsões. desculpa, mas isso, sem entrar no mérito, mas só fazendo uma pincelada, são os Claro, demônios. Eu não gosto de falar espíritos, é mas o são os espíritos demônio.
são os espíritos familiares, né? São os demônios que acompanham certas famílias, algumas famílias, muito antes do indivíduo nascer, vir a essa terra, os pais, os avós. Você vê alguns casos, tá? Eu não vou alongar isso, Aham. mas é talvez um tema para uma outra live. Mas você vê, por exemplo, o avô bebia, o pai bebe, o filho bebe, aquela coisa que vai se prolongando por gerações, né? Aquele mesmo mal, aquele mesmo vício, aquela situação maléfica. Então, são a que acompanham as famílias. Então, isso ocorre também. Mas não vamos entrar nisso, que talvez é tempo para uma outra live. Com Mas sim, certeza. de fato, é. Acho que a gente falou os aspectos mais importantes, Sim, né, da temática da batalha espiritual e da opressão espiritual. Eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho da nossa experiência literária, que nós, sim, além de missionários, né, nós também temos uma experiência como escritores. Você quer exato. falar? Você está com o seu livro em mãos já? Vou pegar ele aqui do lado. Peço desculpas Imagina. para vocês. Vou pegar aqui. Ao vivo é assim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Nós tivemos uma experiência literária aqui para os que estão nos acompanhando. O Domênico. Eu vou falar, porque no caso do Danilo, o Danilo escreveu, se tornou um escritor baseado no chamado que ele teve, e um chamado extremamente profundo. Vê bem, o Danilo viu e ouviu a voz de Deus e a materialização de Jesus. É uma outra situação. Então, o livro nasceu dessa situação e desse chamado. O meu caso foi lá em 2016, tá? Como eu disse no início, né? Eu sempre gostei de genealogia. O livro Sangue Italiano, a saga de duas famílias na imigração, que eu conto aí desde a Itália feudal, 1600 e alguma coisa, onde eu cheguei na minha família paterna, materna, toda essa época da Itália, chegando até a imigração no Brasil. Então é um conjunto histórico agregado à minha família até os dias atuais. Eu tenho que fazer até uma segunda edição, se Deus permitir, para atualizar. Mas eu me aventurei nisso, não com objetivo de lucro, eu gostava muito, e o dia que eu me for daqui, para o reino do céu, se Deus permitir, para ficar um legado e uma história aí. Porque se eu fosse naquela, eu pensava assim: se eu me for, perde tudo, ninguém se interessa. Então foi mais para deixar registrado alguma coisa, um resumo do que eu descobri. E foi uma experiência bem valiosa, essa parte aí como escritor. Mas esse é a parte minha, né? Perto do Danilo, só que é muito raso, né? Danilo, fala agora do seu livro Vou e desse falar. chamado. Vamos lá. Antes disso, te parabenizar aí pela iniciativa que você teve, né, naquela época, de Obrigado. complementar Foi uma com a escrita de um felicidade. livro toda essa trajetória vitoriosa que você teve ao longo da sua vida. E eu tenho plena convicção de que nada é por acaso e que ao longo da sua vida, em todas as atividades que você fez, tudo aquilo que você passou e que você exerceu, você vinha sendo preparado justamente para a sua atividade ministerial. Escrever um livro é algo que demanda tem uma demanda cognitiva muito elevada, seja de qualquer natureza. E Física, isso vem, mental, familiar. exatamente, isso vem a te capacitar, entendeu? Para uma jornada maior que viria ainda a ser anunciada e que é o momento atual em que nós estamos, né? Até o Obrigado, eu momento, concordo. Eu concordo contigo né? exatamente. Hoje eu me dou conta disso. Então, Tudo nada é muitas vezes as pessoas dizem, é por acaso, deu não, sorte. Não, nada é por acaso, nada é sorte, as coisas acontecem com a determinação do não é, Pai. E de fato foi isso. não é Danilo, por maneira. favor, fala do seu livro, do seu chamado, porque, como eu disse, aqui é raso. O meu livro aqui é raso perto da sua Imagina, experiência. Vamos lá. imagina. Obrigado. Bom, Imagina. logo que eu tive o meu chamado, eu comentei aqui por cima, né, na live, eu tive uma experiência com Deus, depois com Jesus, e tive diversas outras experiências também. Logo que Deus me anunciou que eu teria um ministério de evangelização global e que Cristo se materializou logo na sequência, confirmando o anúncio desse ministério evangelístico, ele também me disse que eu teria um ministério secundário voltado para a cura. E aí, esse ministério de cura, ele se desenvolveu no início por meio de diversas vivências no mundo espiritual. Durante algumas semanas, depois que eu tive o chamado,
eu fui arrebatado em espírito até o plano espiritual, fui a diferentes moradas no plano extrafísico, onde também me encontrei com Cristo e me encontrei também com alguns anjos. Lá eu fui instruído acerca daquilo que eu deveria fazer dentro do meu ministério de cura. Aprendi acerca da nossa individualidade como seres multidimensionais, como um ser formado por uma essência material e por uma essência espiritual. Aprendi o efeito dos maus sentimentos sobre o nosso adoecimento, adoecendo tanto a parte espiritual como vindo a nos adoecer do ponto de vista material, do ponto de vista físico, fazendo com que os nossos maus sentimentos se transformem em distúrbios funcionais e enfermidades orgânicas. Aprendi acerca do poder da oração, dos bons sentimentos, das notas musicais e das cores, como elementos que podem nos ajudar a curar. E aprendi como que esses elementos que podem nos adoecer e como que aqueles que podem nos ajudar a curar vêm a agir no nosso corpo físico por meio de energias. Portanto, a física quântica é um instrumento usado nesse livro para explicar como que os fenômenos que ocorrem na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, eles vêm a se materializar de uma maneira favorável ou desfavorável no nosso corpo material. Esse livro, ele é um tratado teológico cristocêntrico, é também um tratado de física quântica e também um tratado de medicina espiritual. Se você tiver interesse em adquiri-lo, você pode nos chamar pelas nossas redes sociais e você pode também acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br. Nós vamos colocar aqui nos comentários, tá? O endereço. Então, quem tiver interesse pode nos procurar, tá? Tem quase 700 páginas aqui. É um livro que tem uma alta demanda cognitiva, é um livro complexo. E nós temos também, na minha página do Instagram, uma aula introdutória que fala a respeito dos principais temas desse livro. E eu estou já com uma aula engatilhada para ser gravada, onde eu trago boa parte do livro transformado em conteúdo de slides de uma forma bem didática, para que quem for começar a leitura possa primeiro assistir esse vídeo para facilitar o entendimento. Tá? Muito obrigado a todos. Eu só quero mencionar que, na esteira do que o Danilo está dizendo, do chamado dele, como eu conheço ele de muito tempo, desde a adolescência, eu sabia que ele tinha o sonho de ser médico, desde garoto, e ele mora em São Roque, eu moro em São Paulo, e pela internet eu via, e quando ele escreveu lá no Instagram, eu não sabia nem que ele estava escrevendo o livro, eu não sabia do chamado, isso faz alguns anos, e eu vi lá, não exerce mais a medicina. E eu pensei, mas que coisa estranha, o Danilo, que tanto queria ser médico, simplesmente não exerce mais a medicina. E quando ele estava prestes a publicar, ele me falou por mensagem, eu estou numa imersão, estou terminando um livro, eu tive um chamado. Eu confesso que eu fiquei assim, não entendi nada. Foram Falei, vamos 5 anos esperar. e meio, 5 anos e meio de escrita, né? Sim. Então, eu fiquei perdido. E aí ele me disse, no fim do ano passado, por telefone, ele me falou, olha, você se converteu, eu estou acompanhando você. E o Danilo disse para mim, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa junto, até porque foi me falado que pessoas do meu passado, improvável como eu era, vão aparecer, vão se levantar. E ele falou, quando eu vi tua conversão, na hora eu lembrei disso. Então, isso é reflexo do que a gente está fazendo aqui hoje nessa live. E eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui. E eu conheço o Danilo, repito, ele não largaria a medicina, tá? Se alguém estiver botando alguma dúvida em tudo isso, ele não largaria a medicina, que ele estava muito bem, ele já deu as credenciais como ele estava, simplesmente por uma aventura para like ou alguma coisa na internet. Então, se você está ouvindo, é real, o chamado foi real, ele se dedicou a isso, e como ele bem disse, isso é um tratado teológico. Eu já adquiri, eu comecei a ler, confesso que estou lendo devagar, e eu tenho uma vantagem que eu posso, qualquer coisa, falar diretamente, ô Danilo, tal coisa aqui, tal, ele até, né,
esclarece alguma coisa por, né? Mas ele é bem didático, o livro é bem simples, assim, apesar da complexidade, da profundidade da temática, é, até um leigo pode compreender. Então, pessoalmente, eu recomendo. Parabéns, Obrigado. Danilo. E é um privilégio estar aqui com você e Deus ter direcionado tudo isso. Não, eu agradeço muito aí pelas suas palavras, Domênico. E eu realmente, quando eu deixei a medicina, foi no momento que eu estava no auge da minha realização profissional. Eu era diretor clínico do Hospital da Unimed, eu dirigia o serviço de endoscopia do hospital. Era um momento também de melhor realização financeira que eu tive ao longo da minha carreira. Então, realmente foi um chamado em que eu tive que renunciar a tudo aquilo que eu havia construído e conseguido edificar ao longo de 20 anos, né? Mas, para servir a Deus, né, a gente tem que estar disposto a tudo. É É irresistível. É irresistível. Depois do chamado, nada mais fazia sentido senão seguir e ir fazendo a vontade de Deus, né? Amém. Amém. A gente vai abrir aqui para alguém quer fazer alguma pergunta para a gente. Eu sei que a live já está meio comprida, né? Talvez eu perdi noção do tempo. Eu devo confessar que eu perdi noção de tempo aqui. Mais ou menos 1h45. Eu também fui aqui controlando um pouco, né? Para não cansar demais as pessoas aí que amorosamente que estão nos acompanhando, tá? Bom, acho que está todo mundo satisfeito. Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. Agradeço, sobretudo, a Deus. A Holística Terapia acabou de chegar agora, estava em reunião. Minha cunhada. Minha cunhada, Karina. Eu vi, esposa do Edu. Tá? Seja bem-vindo. A live vai ficar gravada também. Tá? Um beijo, Karina. Holística Terapia. Um beijo para você, Karina. Já vimos aqui, já está justificada. Fica tranquila. Tá? Agradecer a cada um de vocês por mais uma vez nos apoiar. Obrigado, Janete. Tudo muito esclarecedor. Tá? Uma boa noite para a Karina também. E, sobretudo, agradecer a Deus por essa oportunidade que mais uma vez nos deu de podermos aqui nos reunir para nos alimentarmos daquilo que é a sua bendita palavra, daquilo que encontramos na Bíblia Sagrada, que é o alimento divino que Deus nos deu, que Deus nos proveu por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e por meio do próprio Jesus Cristo. Uma oportunidade, sem dúvida alguma, é edificante para todos nós e é uma oportunidade também que nós temos de podermos nos reunir e de podermos comungar em nome de Deus. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus por essa oportunidade e deixo a palavra com você também, Domingos. Me perdoa, mas como bem disse Yeshua, que é Jesus, para quem não sabe, Yeshua era o nome de Jesus em hebraico, em aramaico, né? E ele dizia, onde houver 2 ou mais falando em meu nome, lá estarei. Então, Mateus 18:20, isso. 18, eu tenho na minha aula no livro isso daí, por isso que eu decorei. Onde Deus ou 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a gente tem certeza então, que hoje, amém. Maranata. É isso só aí. agradecer. Danilo, muito obrigado aí por mais esta live. Eu espero que nós possamos, com a graça de Deus, fazer mais e abordar temas diversos. Foi mais uma vez muito edificante estar aqui. Na terça-feira, vamos aproveitar aqui e já deixar para os presentes, né? Anunciar que nós vamos fazer uma live onde nós devemos falar sobre propósitos de vida do cristão e nós vamos trazer também 2 pessoas para darem os seus testemunhos de conversão. No caso da minha irmã, é a filha do Danilo, a Giovana, tá? Que se converteu, é uma história, eu acompanho a Giovana, não conheço pessoalmente ainda, mas é fantástico, na flor da idade, como a Giovana está, como ela está se dedicando ao Evangelho. Eu já parabenizei o Danilo, a Francine, a esposa do Danilo, realmente é fantástico e chama atenção. Então, a Giovana vai estar. A minha irmã, a Natália, eu ainda não tive, não consegui ter o sim dela por questões lá de logística dela, mas eu espero que a Natália também esteja nessa live. Se a Natália, caso não vier, estaremos eu, o Danilo e a Giovana. Mas foi bom você falar sobre isso, Danilo. Já convidando a todos aqui, tá? Terça-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente para podermos honrar a palavra de Deus, trazer pessoas para dar o seu testemunho e podermos aqui também, entre nós,
compartilhar conhecimentos e interagir em nome de Deus. Mais Amém. alguma coisa, Domênico? Não, Danilo, não, está perfeito. Eu acho que Deus nos inspirou a falarmos às pessoas que estiveram presentes. Eu espero que Deus tenha tocado no coração e que isso frutifique e se multiplique de algum modo, porque Deus faz isso. Somos instrumentos aqui, estamos sendo usados. E mais uma vez, foi muito gratificante estar aqui com você, com todos e com Jesus, obviamente, que esteve aqui conosco, seguramente. Muito obrigado, um grande abraço. Para você também e para todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Boa noite. Deus esteja Fiquem com todos. com Deus. Amém. Até mais, Danilo. Até. Um abraço. Tchau, Até. tchau a todos. Tchau. Tchau, tchau.